Olá, queridos e queridas, boa noite a todos vocês, bem-vindos, sejam muito bem-vindos, mais uma live maravilhosa, sim, e hoje com um tema assim, show demais, muito maravilhoso. Eu já venho sentindo, né, de comentar sobre esse assunto, de falar sobre esse assunto, tá? Um tema que vai trazer muita libertação, tá? Um pouco complexo, né, esse tema de falar, mas é um tema maravilhoso, tá? E vai ser com muita leveza, com muito amor. Então nós estamos naquela sequência das lives Conhecereis a verdade vos libertará. Hoje é a live 51 e com um tema assim maravilhoso, tá? A verdade sobre Jesus, tá? Ele não morreu na cruz. Parte 1. A Bianca entrou. Boa noite, Bianca, bem-vinda. Gratidão pela presença. Então, como eu estava falando, um tema muito lindo, vai ser com muita leveza, com muito amor, de trazer esse tema. A Marli entrou. Boa noite, Marli. Gratidão pela presença, bem-vinda. Gratidão a todas as pessoas que estão chegando e que vão chegar até aqui. E para a gente falar desse assunto maravilhoso. E fiquem à vontade, queridos, para fazerem perguntas, comentários e falar de alguma experiência. Isso sempre enriquece, tá? Então hoje vai ser a parte 1, e semana que vem a gente traz a parte 2. Tá? Como eu estava falando, hoje nós vamos falar sobre a verdade sobre Jesus. Ele não morreu na cruz. Tá? Um tema muito lindo. Gratidão. As pessoas que estão entrando no Facebook, tá? Fiquem à vontade, tá bom, gente? Essa é a minha verdade, tá, gente? E essa verdade pode ajudar você. Então foi o que eu acessei. E depois que eu acessei isso dentro de mim, sabe? Que eu fiquei assim matutando isso. E quando eu fui expandindo a minha consciência, ativando o conhecimento dentro de mim, e entendendo as leis do universo, a realidade última, a realidade da existência, como funciona a vida, como funciona o universo. E eu fui me perguntando sobre isso, sabe? Então eu cheguei a conclusões maravilhosas sobre esse assunto, tá? E aí eu fui me abrindo cada vez mais e as informações começaram a chegar de outras pessoas também, de canalizadores que estão nessa mesma frequência, que sentem isso, tá? A Laura entrou. Boa noite, Laura, bem-vinda pela presença. A Lúcia Souza entrou, e todos que estão entrando no Facebook, gratidão, tá? Então, gente, o assunto de hoje tá um assunto maravilhoso, vai ser totalmente embasado, tá? Então não é coisa assim ao léu, não, tá ok? Então a partir do momento que eu fui acessando essas informações, tá? Eu fui acessando canalizadores também, que trouxeram canalizações de Jesus, que ele falou isso, que ele não morreu na cruz. Tá? Isso foi ressoando com o que já havia dentro de mim. E eu já estava sentindo de trazer isso à luz da consciência, porque já está na hora, a humanidade já está
mais preparada para esse tipo de informação. Tá? E todos vocês que estão aqui já estão prontos para essa verdade. E todos que vão chegar até aqui. Então o que eu vou falar aqui são coisas da minha perspectiva, que eu acessei, e de outros canalizadores, tá? E não é para colocar nada na cabeça de ninguém, é para vocês sentirem no coração. Então as informações que vocês vão ver aqui é para vocês sentirem no coração, sentir se ressoa, né? É isso. E para vocês analisarem, pensarem, sentirem, né? Porque existe uma crença, né, na humanidade, né, no coletivo, muito forte disso, desse sofrimento, né? Porque é um sofrimento grande que falam que Jesus passou, e aí a humanidade toda sofre também. Então isso tudo foi feito para trazer sofrimento, dor, angústia, sabe? Então eu vou falar, tá, gente? São 4, vamos dizer assim, considerações que eu tenho para falar desse assunto. São as canalizações da Pamela Grip, é uma canalizadora de Jesus há muito tempo já, tá? Ela trouxe essa informação, tá? Tem um outro canalizador que chama James McConnell, também que canaliza Jesus há muito tempo. Ele também falou isso. Ele trouxe isso do mestre, né? O mestre falou através dele. O mestre falou a mesma coisa através da Pamela Cribb, tá? Tem um outro canalizador que chama John J. Kessel, que também trouxe essa informação através de Jesus, numa canalização, tá? E tem um testemunho meu, o meu encontro com a Sara, tá? Sara foi filha de Jesus e ela está encarnada. E eu tive com ela. Tá? Então, nós conversamos bastante. Eu vou falar dessa conversa nossa um pouco, né? Claro, porque se ela sentir, ela que vai falar tudo que ela me disse, né? Não eu, mas eu vou falar assim, alguma coisinha pouca, tá? Mas é um testemunho dela em relação ao que eu já estava acessando, tá? E a minha conclusão, né? A minha verdade baseada na mecânica quântica, de como funciona o universo, e semelhante atrai semelhante, alinhamento frequencial. Tá? Então, são esses elementos que eu trouxe para a gente tratar desse assunto. E vai ser libertador. Ok? Então a gente vai começar aqui com um texto, tá? Uma canalização da Pamela Grip, que é Yeshua, quem é você? Tá? Esse texto está no blog, tá no nosso blog, tá bom? Eu vou falar algumas partes dele aqui, a gente vai comentando, e fiquem à vontade para fazerem perguntas, para poder comentários e falar de alguma experiência também. Tá ok, gente? E aí eu peço a Bianca para colocar aí, tá, o link desse texto que está no nosso canal, quer dizer, está no nosso blog, quem quiser acessar depois, tá bom, gente? Então, uma canalização, tá, da Pamela Cribb, tá, Yeshua, quem é você? Isso, outubro de 2020, tá? Então, todas essas informações, elas são recentes, ok? É porque a humanidade já está pronta para isso, para essa informação. Então o campo vai se abrindo, vai tirando aquela coisa pesada, né, no coletivo, né, de dor, sofrimento, angústia, né, que traz, né, a crucificação, essa morte, tá? Então tá, então aqui é ele falando, tá, gente? Através da Pamela Cribb, tá? Eu sou aquele que esteve entre vocês e que vocês conheceram como Jesus. Não sou o Jesus
da tradição de sua igreja, ou Jesus dos escritos religiosos. Tá? Então, o que ele quer dizer aqui? Que existe um Jesus que contaram uma história de um Jesus nos escritos religiosos da igreja. Não é o Jesus como ele foi. Então são histórias contadas. Ok? Então ele já começa falando isso. Tá? Então a Bianca colocou aqui o texto que tem no nosso blog. Já fixei aí no Instagram, ela vai pôr no Facebook agora. Tá? Então ele mesmo disse: não sou Jesus da tradição de sua igreja, ou Jesus de seus escritos religiosos. Então o que ele quer dizer? Que existe um Jesus que foi escrito por uma religião, que foi criado por uma religião, teve uma história contada, que não é a verdade. Então ele já começa falando isso. E ele fala: eu sou Yeshua ben Joseph. Esse é o nome dele. Yeshua ben Joseph. Tenho vivido como um homem de carne e osso. Então ele esteve aqui e viveu como um homem de carne e osso. Ele esteve aterrado, ele andou aqui. Aí ele fala: eu alcancei a consciência crística antes de você. Mas fui apoiado nisso por poderes que estão além de sua imaginação no momento. Então ele alcançou a consciência crística antes de nós. E foi apoiado por poderes que estão além da nossa imaginação. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele já veio pronto. Em um momento da encarnação dele, ele já estava pronto. Tá? Já veio pronto. Minha vinda foi um evento cósmico. Me disponibilizei para isso. Então a vinda dele foi um evento cósmico. Tá? Foi um planejamento. Não foi fácil. Não consegui transmitir aos homens a imensidão do amor de Deus, ou do amor do Criador. Houve muito mal entendido. Eu vim muito cedo, mas alguém tinha que vir. Minha vinda foi como jogar uma pedra em um grande tanque de peixes. Todos os peixes fogem e a pedra afunda nas profundezas. Há ondulações perceptíveis muito tempo depois. Tá? Então aqui é uma analogia que ele fez e perfeita. E perfeita. Tá? Pode-se dizer que o tipo de consciência que eu desejava transmitir fez seu trabalho subterrâneo depois disso. Na superfície da piscina, vamos dizer assim, né, ou do lago, havia babados constantes, interpretações bem intencionadas, mas equivocadas. Se levantaram para se enfrentar e lutar umas contra as outras em meu nome. Aqueles que foram tocados pela minha energia, movidos pelo impulso da energia crística, não conseguiram realmente integrá-la à sua realidade psicológica e física. Levou muito tempo antes que a consciência crística pudesse pisar na Terra. Então ele veio trazer a consciência crística, tá? Ele já veio com isso nele. É um evento cósmico. E aí nós vamos aprofundando mais nesse assunto, vai dar para todo mundo entender melhor. Tá? Então ele já veio com isso pronto nele, com essa energia, e ele veio para ancorar essa energia crística no planeta. Né? O que é energia crística? O que é uma consciência crística?
é aquele de amor incondicional, é que você ama o outro sem condições. O que você não quer para você, você não quer para o outro. Você não julga, você não critica, você não compara, você não discute. Você vê que o outro é um ser maravilhoso, fazendo o melhor que ele pode, que o outro é Deus, que é a consciência suprema, que é o Deus encarnado, vivendo uma experiência humana, fazendo o melhor que pode. Cada um está no seu momento, cada um faz o seu melhor. Então você vê dessa maneira, você vê beleza em tudo, né? No homem, na natureza, nos animais, nos minerais. Então você está com a consciência crística. Então é isso. Então ele veio com isso para ancorar essa energia aqui, para que todos os homens, né, a humanidade, pudessem saber a potencial que cada um tem, o amor que cada um tem e a capacidade que você mesmo pode fazer o que você quiser. Você não precisa de ninguém nem de nada. Você mesmo. Então nós vamos aprofundar nisso aqui. Tá? Eu voltei, tá? Então ele falando, levou muito tempo antes que a consciência crística pudesse pisar na Terra. Mas agora chegou a hora. E eu voltei e falo por muitos, por todos e para todos que querem me ouvir. E me vieram, e que vieram me entender na quietude de seus corações. Tá? Então ele não está vindo pessoalmente. Ele está vindo através de nós. Tá? Ele está, a energia crítica, a energia crística, tá? Que ele trouxe, que ele ancorou no planeta, está aqui, não foi embora. E a gente pode ativar ela dentro de nós. E ele escolheu algumas pessoas para canalizar, para trazer essas verdades agora. Foi o que eu falei no início da live. Tá? Essas 3 pessoas, mais o meu encontro com Sara, que é uma das filhas dele. Ela está encarnada, eu tive com ela. E mais a minha percepção, baseado na mecânica quântica, como funciona o universo, como funciona a vida, eu cheguei a essa conclusão também. Então é tudo baseado e pautado em coisas palpáveis, tá? Não é nada assim ao léu. Ok, gente? Então, para quem entrou depois, eu estou falando aqui de uma canalização da Pamela Cribb, é uma das escribas sagradas que canaliza o mestre, tá? Em que ele fala sutilmente, tá? Que ele não passou por isso, que são histórias contadas, ok? Então ele falando, não prego e não julgo. Minha mais sincera esperança é falar com você sobre a vasta e infalível presença do amor, acessível a você a qualquer momento. Eu faço parte de uma consciência muito maior, uma entidade maior. Mas eu, Yeshua, sou a parte encarnada dessa entidade, ou campo de consciência. Tá? Então existe uma entidade. O que é uma entidade? São várias consciências. Várias consciências juntas. E ele, Yeshua, é o representante dessa consciência, desse conjunto de consciência, desse grupo de consciências. Então, Yeshua, que é o nome verdadeiro dele, é o representante dessa consciência, desse grupo de consciências, que veio, que encarnou na Terra, trazendo todas essas informações, trazendo toda essa missão, esse pacote para a humanidade. Tá? E ele, falando aqui, tá? Não gosto muito do nome Jesus, pois ele se tornou uma
versão distorcida do que eu defendo. Jesus, entre aspas, pertence às tradições e autoridades da igreja. Então foi o que eu falei no início da live. Existe um Jesus criado pelas religiões, pela igreja. Foi criado toda uma história em volta desse Jesus. E ele fala aqui, pois ele se tornou uma versão distorcida do que eu defendo. Tá? Ele foi moldado para se adequar aos interesses dos patriarcas da igreja por séculos. Tanto que a imagem predominante de Jesus está agora tão distante do que eu represento, que realmente me agradaria se você, olha o pedido dele, se você pudesse simplesmente deixá-la ir e me libertar dessa herança. Então ele está pedindo para nós deixarmos ir. Tá? Esse Jesus moldado pela igreja, pelas religiões. Eu sou Jeshua, homem de carne e osso. Eu sou seu amigo e irmão. Estou familiarizado com o ser humano em todos os sentidos. Eu sou seu professor e amigo. Não tenha medo de mim. Abrace-me como você abraçaria um de seus parentes. Então ele é uma pessoa simples. Nós somos família. Tá? A energia crística foi a energia que vim oferecer a vocês. Quem eu era é muito difícil de explicar. Vou tentar fazer isso distinguindo em 3 identidades: Jeshua, Jesus e Cristo. Tá? Então eu não vou entrar nesse detalhe, que é um texto bastante longo, tá? Isso está no blog, no nosso blog Conexões para Ascensão, tem uma aba lá, Jeshua, Jesus e Cristo. Tem um texto completo lá. A Bianca colocou aí o link, está fixado no Instagram e está também nos comentários do Facebook, tá bom, gente? Depois você só clicar ali que vocês entram nesse texto, ok? Vamos para outro tópico aqui. A missão de Jesus na Terra, ok? Jesus foi uma energia do futuro que veio à Terra para trazer iluminação e conhecimento à humanidade. Vocês vão entender melhor isso, tá? É como se Jesus é um ser que já existe no futuro, que já tinha energia crística. O futuro, gente, é uma outra dimensão, vamos dizer assim, tá? De uma outra dimensão que já estava com a energia crística ancorada nele. Então, quando ele veio, que é um evento cósmico, como ele disse, ele já veio com esse pacote pronto, já veio com isso nele, irradiando isso, tá? Ele veio de outro mundo, ou mesmo dimensão, e trouxe consigo a energia elevada desta realidade, da realidade que ele estava, tá? Sua consciência de seu próprio eu maior permaneceu intacta enquanto ele encarnou na Terra. Olha só, então, quando ele encarnou, a sua consciência desse eu maior dele permaneceu intacta. Então, quando ele veio para cá, quando ele encarnou, ele já sabia. Ele já veio pronto. Ele já veio pronto. Tanto que ele fala, através do Astar, ele fala assim: eu vim
e dei a minha contribuição. E vocês vão ver aqui que contribuição maravilhosa. E eu beijo os pés de vocês, porque vocês ainda continuam aí. Porque nós continuamos a vir. Ele veio, trouxe a contribuição dele, e nós continuamos a vir. Estamos aqui até hoje. Todos nós que estamos aqui, vocês que estão aqui, vendo essa live, que vão chegar depois, e que sentem isso, encarnaram, depois que o Mestre veio até hoje, pelo menos umas 15 vezes. Nesses 2000 anos, né? Em torno de 15 vezes, mais ou menos. Tá? Isso é uma média. Pode ser que uns encarnaram mais, uns encarnaram menos. Agora imagina isso. É quase que a cada 150 anos tem uma encarnação. Aí você vivia, fazia passagem, passava um pouquinho e voltava. E é isso. Então nós viemos aqui para trazer a luz mesmo. Com certeza, todos que estão aqui, que sentem isso e que vão chegar aqui. Tá? Então, como eu estava falando, sua consciência de seu próprio eu maior permaneceu intacta enquanto ele encarnou na Terra. Quem está falando isso aqui é ele, tá? Através da Pamela Cribb. Ok? Por causa de sua presença em mim, Yeshua, pude facilmente perceber a flexibilidade das leis materiais. Ele dominava os 4 elementos, né? O fogo, a terra, a água e o ar, e fazer milagres. Tá? Razão pela qual a personalidade de Jesus, Yeshua, veio à Terra, foi criar uma abertura ou porta para um estado diferente de consciência. Tá? Porque o rumo, gente, que a Terra estava tomando era um rumo assim que ia acabar. Então por isso que teve esse planejamento dele vir, para mudar o rumo que a Terra estava tomando. Eu queria dar um exemplo das possibilidades que estão disponíveis para cada ser humano. Nas esferas de luz de onde Jesus veio, sentiu-se que a Terra estava indo em uma direção que terminaria em grande escuridão, é o que eu estava falando, e autoalienação para as almas envolvidas no experimento da Terra. Então a Terra é um experimento maravilhoso. Nós, seres humanos, né, quem assistiu às outras lives, nosso DNA é formado por mais de 20 raças extraterrestres. Acho que são 22 raças. Então nós somos seres muito especiais. A nossa capacidade, ela é elevadíssima. Por isso que existe toda uma atenção para o planeta Terra nesse momento, que é a ascensão da humanidade. Nós somos a 5ª raça raiz. Tentando isso, as outras 4 chegaram a um certo ponto, mas não concluíram. E nós vamos conseguir. É essa 5ª raça raiz, nós que vamos conseguir libertar a Terra e vamos chegar na 5ª dimensão. Porque esse é o experimento da humanidade, esse é o projeto Terra, é o plano maior, porque precisa que a gente ascensiona para que possa elevar não só a Terra, como o sistema solar, os outros sistemas ao nosso redor, a nossa galáxia, o universo, os multiversos e tudo. Tudo ficou parado porque a Terra ficou no momento, a Terra não expandia, a Terra não
desenvolver, não evoluir de tanta escuridão que tinha. Aí parou tudo, parou o sistema solar, parou a galáxia, parou as galáxias, parou o universo, o nosso universo, que é o universo de Nebadon, parou tudo. Então, por isso que em volta da Terra, na órbita baixa, na órbita média, na órbita alta, tem milhões de naves, até bilhões de naves, irradiando sobre nós para que aconteça a ascensão da humanidade, porque é necessário. Então, o Mestre veio para dar o startup disso. Tá? Então, como eu estava falando aqui, a Terra estava indo em uma direção que terminaria em uma grande escuridão e autoalienação para as almas envolvidas no experimento da Terra. Foi decidido que seria dado um poderoso impulso para a mudança, que mostraria claramente aos seres humanos as opções disponíveis para eles. Tá? Então é mostrar as opções para a gente seguir. Ninguém vai pegar na nossa mão e nos puxar. Não é isso, senão não há aprendizado, não há evolução, não há experiência. Tá? Ao enviar a personalidade energética de Jesus, queríamos erguer um espelho para os seres humanos e lembrá-los de sua própria origem divina e dos potenciais adormecidos que carregavam dentro de si. Os potenciais de paz, liberdade e domínio sobre si mesmo. Então, quando ele esteve encarnado, ele falou: vós sois deuses. Está lá escrito: vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. E ninguém entendeu isso e muitos não entendem até hoje. Não sentem essa capacidade que nós temos. Então o que ele fez não foi milagre, entre aspas, não foi milagre. É o dom inato que nós temos, só que está encoberto por toda essa casca. De todas essas crenças limitantes. E uma dessas crenças é essa, da crucificação dele, que isso traz sofrimento, dor, angústia. Que para você chegar em algum ponto, você precisa de sofrer, de sofrer, de sofrer. Então é isso que essa mensagem traz. E ele vai falar disso aqui, ele vai ser claro, que não precisa disso. Não precisa disso, e ele não passou por isso, ele não veio aqui para sofrer. Muito pelo contrário, ele veio aqui para compartilhar amor, alegria, felicidade, consciência crística, família, lar. Ele tinha uma família, ele tinha a mãe, ele tinha o pai, ele tinha a esposa, ele tinha filho. Então foi tudo deturpado para sofrimento, angústia, dor, medo. Então chegou a hora de trazer à luz da consciência isso. Sintam em seus corações, é isso. Então o que eu estou falando aqui não é para forçar ninguém a mudar, não é isso. É para vocês refletirem, sentir se ressoa, porque está tudo dentro. Se ressoou, maravilhoso. Se não ressoou, está tudo certo, segue o seu caminho. E é assim. É para reflexão. E a gente tem que estar aberto, para poder ouvir, para poder escutar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem olhos para ver, que veja. Então, gratidão por estarem aqui, por estarem abertos, por se permitirem. Então, nós vamos trazer isso aqui na leveza, no amor, na compaixão. Tá? Jesus era uma ameaça à ordem dominante na época em que viveu, pelo que ele disse às pessoas e simplesmente pelo que ele irradiou. Ele fez com que as estruturas de poder fossem vistas como elas realmente eram.
E até hoje, essas estruturas de poder ainda existem. E nós precisamos de vê-las como realmente são. Tá? Isso era insuportável, inaceitável para a hierarquia existente, como isso é até hoje. Até hoje. O papel de trabalhador da luz que Jesus assumiu, Jesus, como nós, era um trabalhador da luz. E ainda é. Porque ele está trabalhando ainda, ele está fazendo essa canalização, ele. Então é Yeshua falando de Jesus aqui. Tá? Então o papel de trabalhador da luz que Jesus assumiu era pesado, especialmente para mim, Yeshua, o ser humano que aceitou carregar essa energia intensa e brilhante em minha vida. Você vê que para a gente ser um trabalhador da luz aqui, é complicado. Imagina ele naquele tempo. Então, ele conseguiu, nós também conseguimos. Tanto que nós estamos aqui agora, colocando a luz da consciência num assunto que existe uma crença arraigada na humanidade grande, chegando a formar um campo, né, na grade energética do planeta que influencia tudo. Né? Um ser que veio, tem 2000 anos, que fez a missão dele e ainda está se falando nisso. De forma que traz sofrimento, dor, angústia, medo, todas essas coisas de baixa frequência. E paralisou a humanidade. Então nós estamos aqui, temos a nossa missão e a gente está ajudando a trazer luz a essa consciência. Porque quando você tira o sofrimento da sua vida, a sua vida muda num estalar de dedo. Nós vamos aprofundar mais nisso. Tá? Eu, Yeshua, fui quase ofuscado pela força da presença de Jesus. A presença do meu futuro eu, como nós falamos aqui. Embora tenha me preenchido com grandes percepções, amor e inspiração, foi um grande desafio fisicamente carregar ou segurar sua energia. Imagina a energia dele em um ser humano. Eu realmente não conseguia integrar a energia dele em meu ser físico. As células do meu corpo ainda não estavam preparadas, né, entre aspas, para isso. Então, no nível físico, meu corpo ficou exausto de carregar essas intensas energias de luz. Tá, gente? Isso é fato. Por exemplo, o nosso corpo era a base de carbono. E a partir de 2012, 21 de 2 de 2012, o nosso corpo começou a mudar para a base cristalina. Porque o sistema solar, o planeta Terra, entrou na luz de fótons, que é irradiada pelo Sol central das Pleiades, Alcyon. Então o planeta Terra, junto com o sistema solar, entrou nesse feixe de luz de fótons. E o nosso corpo tem que ser mudado para a base cristalina para conseguir receber essa energia. Então, aos pouquinhos, o nosso corpo está mudando de base de carbono para base de cristal. As nossas células vão ser cristalinas, vão virar cristais. Para a gente poder ancorar toda essa luz de fótons, que é indo para a quinta dimensão. É dessa forma. Então, a mudança que está ocorrendo nos nossos corpos é por causa disso. Muda a alimentação, muda, vamos dizer assim, às vezes você sente cansaço, sente tontura, todo esse processo que está acontecendo.
Muda os seus gostos musicais, os seus relacionamentos, vai ter uma transformação nesse caminho de iluminação, de ascensão para a quinta dimensão. Claro, quem está consciente disso, quem está buscando isso, quem está nesse processo. Mesmo as pessoas que ainda dormem, o corpo delas está mudando, senão elas não aguentariam estar aqui. Mas elas vão conseguir ficar até um certo ponto, né? Porque se continuarem dormindo, não tem como. Não tem como. Não vão conseguir ir para a quinta dimensão, junto com a Mãe Terra, que não é um lugar, né? É um estado de ser. Né? A quinta dimensão, ou as dimensões, ela é um estado de consciência. Né? Onde eu estou aqui, onde vocês estão, todas as dimensões se interpenetram entre si. Terceira superior, inferior, quarta superior, quinta, sexta, sétima, todas estão entrelaçadas entre si. Nós acessamos aquela de acordo com o nosso estado de consciência. Quanto maior a expansão de consciência, você acessa dimensões mais elevadas. Então não é um local, é um estado de ser, é um estado de consciência. E todos que estão aqui, que vão chegar, estão buscando isso. Tá? Além do aspecto físico, havia também um fardo psicológico para carregar a energia crística. Achei muito difícil observar a natureza da energia crística sendo frequentemente mal compreendida, mesmo por meus amigos mais próximos. Ou discípulos, entre aspas. Né? Ele fala entre aspas discípulos, porque ele não chamava de discípulos. Amigos mais próximos. Né? Tanto mulheres como os homens. Era um misto. Nós vamos ver isso, tá? Era um misto de mulheres, de homens ali. Não existia só homem, igual fala no livro, né? Então, a gente vai ver isso aqui, tá? Como ser humano que eu era, às vezes ficava desesperado e duvidava do valor da jornada que empreendi. Senti que o mundo não estava pronto para a energia crística. Senti que sua essência não era reconhecida, né, a energia crística. Jesus foi verdadeiramente um pioneiro em seu tempo. Tá, gente? Aqui é Yeshua falando, e Jesus foi o ser que incorporou nele, que veio de outra dimensão, que ele fala aqui, o futuro, que trouxe energia crística. Ok? Agora vamos entrar em outro tópico aqui, resultados da vinda de Jesus à Terra. Ok? Com a vinda de Jesus à Terra, uma semente foi plantada. Foi a semente da energia crística. Okay? As pessoas ficaram comovidas com o que eu disse e fiz. Aqui é ele falando. Inconscientemente, no nível da alma, elas reconheceram a energia crística. No fundo de suas almas, uma memória foi despertada. Algo foi tocado e colocado em movimento. Ok? Na superfície, no nível do que pode ser visto e sentido no mundo físico, minha vinda criou muita comoção. Em virtude da lei da dualidade, né, a poderosa infusão de luz cria uma poderosa reação da escuridão. Isto é apenas uma questão de lógica. Então a dualidade é uma escuridão, é uma baixa frequência, que é a separação, né? O bom, o ruim, né? O bem e o mal. Tá? A separação, eu e você, não existe uma unidade. Né? Isso é uma escuridão. Então a luz está confrontando, quer quebrar as estruturas de poder e libertar as energias aprisionadas. É isso que a luz faz. A escuridão é a energia que quer suprimir e controlar. Então, a escuridão quer suprimir e controlar, a luz quer quebrar as estruturas de poder e libertar as energias aprisionadas.
Portanto, essas duas energias têm interesses opostos, onde um ganha poder, o outro contra-ataca para se defender e recuperar o equilíbrio. Assim, minha vinda à Terra também iniciou muita luta e violência, como uma reação contrária à luz que vim espalhar. A perseguição de meus seguidores, os primeiros cristãos, é um exemplo dessa violenta reação contrária. Mas os próprios cristãos, os fundadores da igreja, também não fugiram da violência em sua busca para divulgar meus ensinamentos. Ele não trouxe violência para divulgar nada. Então, as próprias pessoas, que escolheram esse caminho. As próprias pessoas. Pense nas cruzadas e na Inquisição. Em nome de Cristo, os atos mais bárbaros das trevas foram realizados, tanto por cristãos quanto por não cristãos. Os mestres da luz que decidiram me enviar como emissário à Terra sabiam que a intensa e inédita energia de Jesus poderia invocar fortes reações das trevas. Eles estavam cientes disso. Jesus penetrou na realidade da Terra como um cometa. Foi uma espécie de medida de emergência das esferas de luz, das energias que estavam profundamente preocupadas com a Terra e seus habitantes. Então Jesus foi um evento cósmico, como nós falamos no início. Ele é uma entidade, é um grupo de consciência, representada por Yeshua aqui na Terra. E que Jesus, que é um ser de outra dimensão, incorporou em Yeshua com a energia crística para ele poder ancorar essa energia na Terra, na humanidade. É disso que nós estamos falando aqui. Foi uma tentativa derradeira de desviar o rumo que a Terra tomava. Uma forma de interromper ciclos de ignorância e destruição que se repetiam. Como eu falei, nós somos a quinta raça raiz. As outras 4 raças raiz não concluíram o que era para ser concluído. E nós vamos concluir. Nós vamos concluir. Isso é fato. Estamos nesse caminho de conclusão. Isso aqui que nós estamos falando aqui faz parte disso. E todos vocês que estão aqui e que vão chegar fazem parte disso também. Sintam em seus corações. Sintam. Estejam abertos. Estejam abertos. Os resultados foram ambíguos. Por um lado, a luz de Jesus invocou muitas trevas por meio de contra-reação. Por outro lado, a semente da consciência crística foi plantada no coração de várias pessoas. Como nós que estamos aqui e outros que vão chegar. Uma razão importante para a minha vinda foi despertar o trabalhador da luz, almas, na Terra. Então, vamos dizer assim, Jesus foi o primeiro trabalhador da luz. Entre aspas, Claro que vieram outros antes dele, Mas ali foi despertar o trabalhador da luz, almas, na Terra. Então, ele é um trabalhador da luz, ele foi. E veio e fez o trabalho dele. E nós estamos aqui, viemos para fazer o nosso trabalho. E é isso. Eles seriam mais sensíveis e receptivos à minha energia. Ele está falando dos trabalhadores da luz, tá? Embora muitos também tenham se perdido na densidade
e escuridão do plano terrestre, como tem muitos ainda perdidos hoje. Os trabalhadores da luz são de fato emissários da luz com a mesma missão de Jesus. Então, os trabalhadores da luz têm a mesma missão de Jesus. É a mesma coisa. Então, gente, ele não é mais do que nós. Somos todos iguais. A diferença é que ele tem uma consciência mais expandida. É dessa forma, é uma alma muito antiga. E nós estamos aqui, continuando esse trabalho maravilhoso. Tá? A diferença é que em sua encarnação em um corpo físico, eles estão menos conectados ao seu eu divino, mais amplos do que eu. Então ele está falando do trabalhador da luz. É que na nossa encarnação, ou na sua encarnação do trabalhador da luz em um corpo físico, o trabalhador da luz está menos conectado com o seu eu divino, mais amplo do que eu, porque ele já veio pronto. Como ele disse, ele é um evento cósmico. Então as forças da luz, responsáveis, planejaram esse evento cósmico para mudar o rumo que a Terra estava tomando. Foi uma decisão derradeira, como ele disse. Tá? Então eles, os trabalhadores da luz, estão mais sujeitos aos fardos kármicos e ilusões do plano terrestre. Eles estão mais ligados ao passado. Tá? Então, hoje nós vamos entrar aqui numa parte muito importante. Tá? Muito importante. Então, essa é a diferença. Todos que estavam ao redor ali do mestre eram trabalhadores da luz, todos os seguidores dele. Todos. Se a gente for falar um nome melhor, em vez de discípulo, trabalhadores da luz. Com a encarnação de Jesus, algo especial estava acontecendo. Jesus não carregava nenhum fardo kármico do passado e, portanto, podia mais facilmente manter contato com sua divindade. Então, gente, isso é muito importante, sabe por quê? Vamos lá. Eu vou entrar numa parte aqui, que eu iria entrar depois, Como eu disse no início, eu vou repetir aqui, o que eu estou falando aqui está embasado em 3 canalizadores de Yeshua, que falaram a mesma coisa, que ele não foi morto na cruz. O meu encontro com Sara, filha de Jesus, que está encarnada, eu tive com ela. Eu vou falar disso também. E do que ele falou agora, que eu vou tratar aqui, que ele não tem fardo kármico, ele é um evento cósmico. Ele nunca tinha encarnado antes. Então ele não tem karma, ele não tem nada para ser finalizado, para ser ajustado, para ser harmonizado. Então ele veio limpo. Então é assim, para uma coisa acontecer com você, você tem que ter alinhamento frequencial. Semelhante atrai semelhante. Essa é uma lei universal. E os cientistas do planeta Terra já comprovaram isso. Energias iguais se atraem. O que você emana, você recebe de volta. É a lei de causa e efeito. O que você faz, o que você sente, o que você emana, você recebe de volta. Isso é fato. Então, como que um ser que estava limpo, que não tinha karma, que nunca encarnou, ia ser crucificado? Baseado em quê?
um ser que, puro amor, ele veio trazer alegria, felicidade, amor, consciência crística. Então não tem como. Não tinha alinhamento frequencial para acontecer isso. Ele era amor, puro amor. Ele emanava amor. Ele fluía amor. Ele ensinava amor. Então o que ele recebia? Amor, amor, amor. Como que um ser desse foi crucificado? Sofreu, né? Carregou a cruz, foi chicoteado, colocaram coroa e etc. Isso são histórias contadas. Isso é para trazer o sofrimento para a humanidade, que para você chegar em algo na sua vida, você tem que sofrer, você tem que apanhar, você tem que carregar a sua cruz. Então isso tudo é mensagem subliminar para passar para a humanidade. Quando chega na Semana Santa é isso. Para vocês terem ideia, o Judas Iscariotes, que é um ser maravilhoso, né, que aquilo tudo ali é história contada, ele tem que ser envolvido numa câmara cristalina, nessa época, de tanta energia de baixa frequência pesada que é emanada contra ele. Então foi criada uma crença na humanidade, né, de sofrimento, de dor, de angústia, de medo, de que você tem que sofrer para conseguir alguma coisa, que tudo é doído, que tudo é complicado. Fora a parte da sexualidade também, que foi toda distorcida. Então isso tudo foi história contada. Então nós estamos trazendo luz à consciência. Então, gente, na minha percepção, tá? E aqui está comprovado o que eu sentia, que ele nunca tinha encarnado, então ele não tinha karma nenhum aqui para resolver. Ele não veio aqui como nós, né? Além de nós fazermos a nossa missão, que é trazer a luz, que é emanar luz, a gente tem coisas para serem acertadas, para ser finalizadas, harmonizadas de outras vidas. Então a gente passa por questões. E ele não. Então não tem como, não faz sentido. Não teve alinhamento frequencial. Isso agora eu estou falando em termos de mecânica quântica, física quântica. Tá? As leis do universo, como funciona a vida do universo, que você emana, você recebe. Então ele não tinha karma nenhum, ele não tinha emanação de frequências para ele sofrer crucificação, porque ele era puro amor. Energia crística, pura, já resolvido. É um evento cósmico. Então, como que um ser que veio com a missão de trazer energia crística, como eu já expliquei aqui, que já veio ancorada nele, ia passar por sofrimento ou entregar sofrimento para a humanidade? Não tem sentido. Uma coisa não bate com a outra. Então isso aí já é uma explicação de acordo com como funciona o universo, como funciona a vida. Não tinha alinhamento frequencial para ele ser crucificado. Porque crucificado era a pena mais pesada que tinha na época. Você tinha que ter cometido um crime, ou vários crimes, não só nessa encarnação. Você já tinha que ter vindo de outras encarnações com várias situações. Ainda mais naquele tempo, que as coisas demoravam a acontecer. Né? Demorava a acontecer. Às vezes era de uma vida para outra vida, ou de duas vidas para outra vida. Demorava séculos, séculos para você receber de volta aquilo que você emanou. Ok, gente? Então, ele, comprovando aqui do que eu já sentia. Jesus não carregava fardo kármico do passado e, portanto, podia mais facilmente manter contato com sua divindade.
Ele está falando aqui da diferença dele como trabalhador de luz para nós como trabalhador de luz. Para todas as pessoas que estão aqui, que vão chegar aqui. Ele estava aqui de uma forma um tanto artificial, uma presença do futuro, estando aqui e ali ao mesmo tempo. Foi como Yeshua falou. Jesus é de outra dimensão, veio, ancorou nele, e ele estando aqui e ali ao mesmo tempo. Então é isso, não tinha alinhamento frequencial. Não tinha como. Isso está totalmente ao contrário da lei do universo, como funcionaria no seu universo. Outra coisa. Ele era vítima de o tempo todo. Bateram nele, fizeram isso, cuspiram, ele teve que carregar a crise. Vítima. E é cheio de culpado. Então, a vítima e a culpa, isso não existe. Isso existe na terceira dimensão. Eu já fiz uma live sobre a culpa, sobre o karma. Existia no planeta um campo de plasma de culpa, de karma no coletivo. Isso foi dissolvido em 2012, quando começou a entrar a luz de fóton, né? Os seres de luz aproveitaram toda essa energia para poder dissolver esse campo. Esse campo foi dissolvido. Então não existe mais culpa ou karma no coletivo da humanidade. Tá? Isso não existe. No coletivo não existe mais. Isso existe individualmente. Então cada pessoa tem que trabalhar isso. Eu já falei isso aqui. Como não existe no coletivo, então se a pessoa ainda ficar com aquela de ela é vítima, que o outro é culpado, o governo é culpado, a situação é culpada, né? Que ela é vítima de tudo que acontece na vida dela, não assume responsabilidade nenhuma, ela vai ser atraída para uma energia de culpa e de vitimismo e de karma, e que não é aqui no planeta Terra, porque aqui isso não existe mais no coletivo. Então, essa pessoa vai ser arrastada para um outro planeta, que existe isso no campo coletivo. Tá? Então, pode um ser de energia crística, que é Jesus, né, que é o Yeshua, o mestre, não assumir responsabilidade daquilo que ele faz? Ser o coitado, o pobre coitado? Um ser ascensionado? Um mestre? Assume tudo. Assume responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Mesma coisa desse tamanhozinho. Bate no peito e fala assim, eu atraí isso para a minha vida. E eu vou resolver. Então isso, a crucificação traz um vitimismo enorme, uma culpa enorme, pecado que não existe. Isso é da velha energia. Então se você quer saber o que um mestre como ele faria ou não, se coloca no lugar dele, que já veio com energia crística ancorada, que já veio ascensionado, que não tinha casca, né? Como eu falei aqui, como ele mesmo disse, nem fui eu, não tinha nenhum fardo kármico, já era limpo. Nós estamos no nosso trabalho aqui, interior, ele já veio limpo. Então não tinha alinhamento frequencial. É como se ele tivesse aqui, ó, a frequência dele, e a escuridão está aqui, ó. Nem topa, nem contra. Nem contra, não tem como. Porque quem está numa frequência mais elevada consegue ir na frequência aqui e consegue conversar, e consegue trazer informação, como ele falou, eu sou um professor. Então, quem está numa frequência mais elevada consegue chegar numa frequência mais baixa e se relacionar. É por isso que ele falava. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Foi o que o Yeshua falou.
Ele estava aqui, mas ele não se envolvia nas baixas frequências do mundo, ele não se envolvia. Ele vivenciou, ele estava aqui, mas não se envolvia. O que é isso? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você está competindo, né? Só que você não envolve nas energias de competição. Ah, eu ganhei, eu sou bonzão, eu sou melhor. E você comemora, e você grita, e você discute ponto. Foi ali, quer dizer, ali você está ferrenho. Então você pode participar de um jogo, mas sem entrar na energia de competição, você jogar por prazer, por alegria, por felicidade. Então é você estar no mundo sem ser do mundo. Então você pode se informar, por exemplo, sobre política, mas você não se envolve na energia, você não critica, você não julga, você não fala mal, você não discute, etc. Então você está no mundo, mas não é do mundo. Então você não vivencia essas energias de baixa frequência aqui. Então é isso. Ok, pessoal? Então ele... E aí, ele tinha essa frequência aqui, os outros estavam aqui, ele podia chegar até aqui. E os que estão aqui não podem chegar até aqui. É contra a lei do universo. Não tem como uma pessoa que está numa frequência mais baixa acessar uma frequência mais alta. Isso a gente tem de prova no nosso dia a dia. Você só acessa a quinta dimensão se você estiver numa frequência de quinta dimensão, que é puro amor. Você ascensionou, você iluminou. E a sexta e a sétima e oitava. Então você só acessa essa dimensão se você conseguir fazer isso. Senão você não acessa. Então como é que aqueles seres que estavam aqui, né, na confusão, iam acessar aqui? Não iam. Então, incompatível. Não tem como. Então, para ele ser crucificado, ele tinha que estar aqui, ó. Ele não estava, ele estava aqui. Então, isso aí, gente, vamos dizer assim, em termos de como funciona o universo, como funciona a vida, isso aí é uma prova. Isso aí é uma prova. Para quem, né, conhece um pouco do que eu estou falando aqui, né, de alinhamento frequencial, das leis do universo, tá bom, gente? No nosso canal do YouTube tem lá um estudo, as 7 leis do universo. E cada lei a gente trouxe para a nossa experiência cotidiana. Então é uma coisa fácil de entender, de fácil entendimento. Então a gente pegou a lei universal, que é a mecânica quântica, e trouxe ela para o nosso cotidiano. Como aplicar no nosso cotidiano a primeira lei, a segunda, a terceira, a lei de causa e efeito, tudo vibra, assim como é lá em cima é aqui embaixo, tudo é consciência. Então a gente foi falando de cada uma. Tá? Então, nesses termos, é incompatível, não tem como acontecer. Por isso que eu falo que conhecimento é poder, poder pessoal. Você tendo conhecimento, você entende. Tá? Fora isso, né, ele falou através desses 3 canalizadores que eu trouxe aqui e mais a minha conversa com Sara, a filha dele, que está encarnada. Tá? Então, como eu falei aqui, não é coisas assim chutadas, né? E nem baseada em teoria, né? Então, são coisas assim embasadas, né? E que eu tive o testemunho da própria filha e eu mostrei aqui nas leis universais. Ok? Vamos dar sequência aqui, tá? Então, ele estava aqui de uma forma um tanto artificial. Uma presença do futuro, estando aqui e ali ao mesmo tempo. Ok?
Minha mensagem, Yeshua falando, foi que a energia crística está presente em todos os seres humanos como uma semente. Quando você olha para mim como uma espécie de autoridade, você entendeu mal a minha mensagem. Porque ele não era uma autoridade. Tá? Ele era um ser de puro amor. Ele era nosso irmão, como ele falou, nosso amigo. Eu desejei e ainda desejo convidá-lo a acreditar em si mesmo. Acreditar em si mesmo. Eu desejei. Foi isso que ele trouxe a mensagem. A encontrar a verdade dentro do seu próprio coração. E não acreditar em nenhuma autoridade fora de você. Olha o que ele está falando aqui, gente. Totalmente o contrário do que foi falado. Porque você tinha que passar por ele para você chegar em algo maior. Não tem nada disso, não foi isso que ele trouxe. É como eu falo. Você tem que ir para o seu coração. E não acreditar em nenhuma autoridade fora de você. Nem nele. Então isso tudo que está sendo falado aqui vai para o seu coração. Sente. Ressoou. Então é porque é só uma lembrança do que já está aí. Ressoou com o seu coração? É só uma lembrança do que já tem aí dentro, querido. Já está aí. Se não ressoou, não tem importância. Segue o seu caminho, segue naquilo que você acredita. A verdade está dentro de nós. A verdade está dentro de você. Não está fora, não está em nenhuma autoridade. Vai para o seu coração. Como é que você vai para o seu coração? Em um momento lá de dúvida, você vai para um cantinho, fecha o olho ali, respira. Porque a respiração consciente, ela te traz para o momento presente. Dá umas 3 respirações conscientes, puxa. Segura um pouquinho e solta. Faz 3 vezes, você vai para aquele momento presente ali. E ali você vai ter a resposta daquilo que você está buscando. A resposta sempre vem. Sempre. Tá? Vou repetir aqui que é muito importante. Eu desejei e ainda desejo convidá-lo a acreditar em si mesmo, a encontrar a verdade dentro do seu próprio coração e não acreditar em nenhuma autoridade fora de você. É isso que ele trouxe. Ironicamente, a religião cristã oficial me colocou fora de sua realidade como uma autoridade para adorar e obedecer. Isso é exatamente o oposto do que eu pretendia. Pretendia mostrar a você que você mesmo pode ser um Cristo vivo. Que você mesmo pode ser um Cristo vivo. Então, quando fala que Jesus vai voltar, é isso. Vai ser ativado o Cristo dentro de você. Vai ser ativado a energia crística dentro de cada um de nós. Isto é o Cristo. Ele era o Cristo porque a energia crística já veio ativada nele. E nós estamos nesse caminho de ativar a energia crística em nós, de ser o Cristo vivo. Então, cada ser humano vai ser um Cristo. É isso que é o projeto Terra, que é o plano maior. Imagina cada ser humano ser um Cristo. Imagina como que a gente pode desenvolver, ajudar nesse planeta, ajudar o sistema solar e a nossa galáxia e outros sistemas. Que cada um de nós sendo um Cristo vivo, sendo puro amor. Isso é o anjo humano. É isso. Não ao contrário. Então é isso que ele veio mostrar, que cada um de nós pode ser um Cristo vivo. Cristo vivo é você ancorar a energia crística, você ativar ela dentro de você, que já existe.
peço-lhe agora que reconheça o Cristo interior e que devolva a mim a minha humanidade. É isso que ele está pedindo. Ele não é o salvador de ninguém. Ele não morreu na cruz para salvar ninguém. Isso não existe. Isso é história contada. E ele não veio também para formar discípulos, seguidores. Porque um mestre, de verdade, ele não cria seguidores. Ele cria mestres. E é isso que ele veio. Que ele veio criar. Ele veio criar mestres para você ir para o seu coração, não seguir nenhuma autoridade. Tá? Eu sou Jeshua, homem de carne e osso, e verdadeiramente amigo e irmão de todos vocês. Então, gente, essa aqui é uma parte de uma canalização da Pamela Cribb. Tá? Esse texto maravilhoso tem no blog, o link está aí, fixado, tanto no Instagram, como está nos comentários do Facebook, ok? Então aqui foi uma introdução. Agora nós vamos entrar em outro ponto aqui, tá? É uma canalização de James McConnell, tá? Foi em abril de 2023. Esse texto aqui eu vou publicar ele depois da segunda parte, que é semana que vem, tá bom? Então eu vou comentar ele aqui. Então é um texto pequeno, né? E a gente vai finalizar essa primeira parte. E na semana que vem nós vamos entrar com outras partes também, ok? Então, e essa canalização é de Sananda, tá? Chamada Vida Eterna. Sananda, gente, é um nome cósmico de Jesus, vamos dizer assim, tá? Jesus, Jeshua, Cristo, é o nome terrano dele, tá? Mas ele é Sananda, tá? Ele é Sananda, como se fosse, vamos chamar nome espiritual, tá bom? Mas é isso, é para vocês terem um entendimento, tá? Então aqui ele falando, eu sou Jeshua, estou aqui para estar com vocês neste momento importante, neste momento de grande reencontro, tá? É um reencontro dele conosco, tá? De grande renovação, onde tudo agora está começando a se unir, pois estes são aqueles tempos pelos quais vocês estavam esperando, ansiando. Gente, queridos, nós esperamos por esses tempos. Todos nós sentimos isso aqui. Todos nós encarnamos nesse momento agora para isso que está chegando, que está acontecendo, para esse encontro nosso aqui. Esses são os tempos esperados. Esse é o grande momento. É o nosso grande momento. Tá? Pois estes são aqueles tempos pelos quais vocês estavam esperando, ansiando. Este é um momento especial da sua primavera, onde a vida começa a se renovar mais uma vez. Mais uma vez, e agora vai ser eterna, porque não tem retorno mais. É disso que se trata, renovação de vida, pois não há morte, nunca houve. Tudo é apenas parte da ilusão, parte da programação. A morte é inexistente, porque a vida nunca acaba. Ele já disse, não existe morte, só existe vida. Tá? Foi isso que vim aqui para mostrar há mais de 2000 anos, que a vida não tem fim. Mesmo que suas várias religiões ensinassem a programação da morte. Eu vim para mostrar vida e vida eterna. Não há morte. Nem eu morri na cruz.
Isso aqui é ele falando. Então, tudo que eu falei antes, né, que eu mostrei através da mecânica quântica, e na mensagem dele, através de Pamela Cribb, aqui é outro canalizador, James McConnell, que também é um escriba de Jesus, numa canalização de abril desse ano. O mestre falou: não há morte, nem eu morri na cruz. Eu vivi para mostrar ao mundo que existe vida eterna. E como eu falei, eu sou testemunho, porque eu tive um encontro com Sara, filha dele, que está encarnada. E eu vou falar um pouco do nosso encontro na semana que vem, na parte 2, ok? Vamos seguir aqui. Foram aqueles que deteriam o controle e o poder que mudaram a mensagem. A mensagem de que morri na cruz em agonia. Isso está muito longe da verdade, pois a verdade é amor e luz. Então ele veio trazer amor e luz. Ele já tinha energia crística ancorada nele. Ele é puro amor. Como que um ser de puro amor vai trazer sofrimento, dor, angústia? Como um ser de puro amor, que emana amor, vai receber outra coisa que não é o amor? Não tem como. Então isso é contra as leis do universo, como eu falei, como eu expliquei. Isso é contra a mecânica quântica, isso é contra como funciona o universo. Tá? Então não aconteceu. Pois a verdade é amor e luz. E como eu poderia ter tido aquele sofrimento e aquela dor e tristeza ao meu redor quando não havia nada além de amor? O Cristo dentro de mim naquele momento. Pense sobre isso, queridos. Pense. Como eu falei, o que eu estou trazendo aqui não é para provar nada a ninguém e nem para fazer vocês mudarem de opinião e de pensamento. É apenas para vocês sentirem, trazer isso para dentro e analisarem isso. Pensar para ver se faz sentido o que está sendo trazido aqui. É isso. Aí vocês mesmos tiram as suas conclusões. Então aqui o que está sendo trazido não é para vocês acreditarem em mim. É para vocês receberem as informações, ver se ressoa e sentir no seu coração, ver se faz sentido. Tá? Então é isso. E ele falou isso aqui. Vou repetir. E como eu poderia ter tido aquele sofrimento e aquela dor e tristeza ao meu redor quando não havia nada além de amor? É como eu falei, ele emanava amor. Como ele poderia receber dor, sofrimento, tristeza, angústia, se ele irradiava só amor? Não tem como. Isso é contra as leis do universo. Isso é incompatível. Tá? Mesmo aqueles que morrem passam para uma nova vida, uma nova existência, uma mudança, se preferir. Então não existe morte. Você sai dessa dimensão e vai para outra dimensão. Uns chamam de passagem, você faz a passagem de uma dimensão para outra. Para você estar nessa dimensão aqui, você precisa desse corpo. Você só vivencia isso daqui, esse lugar maravilhoso, você só vivencia dentro de um corpo. Quando você faz a passagem, o seu corpo fica, ele volta para a Mãe Terra, ele se decompõe aqui, que ele pertence à Mãe Terra, e você, o seu eu divino, a sua essência, sua consciência, vai continuar o seu caminho evolutivo. Você vai para outra dimensão, 1/8 acima. Então não existe morte, só existe vida. A morte é uma coisa também, uma história contada. E aí todo mundo tem medo de morrer. Porque isso virou uma crença.
que acabou, que você morreu, acabou. Aí todo mundo tem medo. E na verdade é só uma passagem de uma dimensão para outra dimensão. Quando você conseguir ancorar isso, trazer isso para o seu campo, a vida vai ficar mais leve. Porque você não vai ter medo, porque o medo aprisiona. O medo paralisa. Você vai conseguir fluir mais, viver mais, sentir mais alegria, mais felicidade. Eita, eu sou eterno. Isso aqui é maravilhoso. E depois que você faz a passagem, você decide. Se você quer voltar, se você continuar a ter mais essa experiência, se você quer ir para outro caminho. Assim, é trabalhar isso, porque a gente traz isso de muitas vidas. Né? Então você tem que tirar essa crença limitante para trazer crença possibilitadora. Então isso tudo o mestre trouxe essa mensagem. Foi desvirtuada. Pois a vida de fato é eterna. Uma vez que nós fomos emanados, né, da fonte, é para sempre. Que maravilha. Vamos continuar aqui, gente. E eu sou. É ele falando, e eu sou. A presença eu sou é o caminho, a verdade e a vida, ou a luz. Confie nisso. Confie nessa presença eu sou dentro de você. Então, se te perguntarem quem é você, eu sou. Então, aqui existe a personalidade, né? É aquela que você tem uma idade, que você pesa quanto, qual que é a sua altura, onde você mora, com que você trabalha. Todas essas coisas é que fazem a diferença aqui. Mas, na verdade, quando você ancora o seu eu divino, o que te importa essas outras coisas? Quem é você? Eu sou o que eu sou. Basta. Isso basta. E aí você vai encontrar pessoas também que já estão assim. E a dança acontece. É como eu falo. Para mim não importa quantos anos você tem, aonde você mora ou com que trabalha. O que importa é a sua relação com as estrelas. O quanto de cura tem no seu olhar. E quanto de amor tem na tua fala. Isso para mim hoje é o que verdadeiramente importa. É isso que nós temos que buscar, no meu ponto de vista. Isso é energia crística, é o amor incondicional. Ok, gente? Então confie nessa presença eu sou dentro de você. Confie na fonte de Deus, Pai, dentro de você. Isso aqui é ele falando. Seu eu divino, superior. A conexão que você tem com seu eu divino superior, com seu Pai. Como eu disse, é ele falando. Eu e meu Pai somos um. Foi a maneira que ele encontrou de falar isso. Porque ele e nós somos Deus. Nós somos a própria consciência suprema vivendo uma experiência humana. Então, a melhor maneira que ele encontrou de falar isso lá é isso. Foi assim, eu e meu Pai somos um. E como eu poderia ser um com meu Pai e você não ser um com o seu eu divino superior? É isso. É a mensagem que ele trouxe. Ele não falou nada disso que para ir ao Pai tem que passar por ele. Não tem nada disso. É como eu falei, você quer saber o que está escrito lá
faz sentido ou não, se coloca no lugar dele. O que um mestre como ele, com energia crística já ancorada e ativada nele, falaria, sentiria? Pois somos todos verdadeiramente um, e juntos estamos mostrando o caminho para todos aqueles que ainda precisam encontrar seu caminho. Dessa forma, a luz está acesa na frente deles, pois você é essa luz. Vocês são aqueles mostradores do caminho, assim como eu fui um mostrador do caminho. Ele reconhece isso nele. Ele reconhece ele como um trabalhador da luz e como um mostrador do caminho. E reconhece isso em nós. Tá? E sim, eu também era um System Buster. System Buster é destruidor de sistema. Pois eu vim para quebrar esse sistema. E de muitas maneiras consegui. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos quebrando esse sistema. Nós somos um System Buster. É isso que faz a diferença. Para qualquer pergunta, a nossa resposta é o amor. Então, se ele era puro amor, você acha que ele ia entrar no templo quebrando tudo? Jogando tudo para o alto? Naquela raiva? Ódio? São histórias contadas. Um ser crístico, de amor puro, incondicional, não faz isso. Um ser de doçura, de pureza, de delicadeza, de sutileza. Não faz isso. Você está mostrando o caminho. Tá? Antes disso ele falou assim: assim como vocês, nestes tempos que avançam, estão fazendo o mesmo. Tá? Você está mostrando o caminho. O caminho a seguir é leve. O caminho a seguir é o amor. Então foi o que eu falei aqui antes. O caminho a seguir é leve, é com leveza. O caminho a seguir é o amor. Então, você acha que ele fez aquilo? Se ele mesmo fala que o caminho a seguir é leve, é com leveza, é com sutileza, é com amor, é com paciência, é com compaixão. Ele falou no início aqui: eu não julgo. O caminho a seguir é uma frequência vibracional mais elevada. E sim, a ascensão. Presta atenção. Não morte e ressurreição, mas sim ascensão. Então ele acabou de falar. História contada. Morte e ressurreição. Não existiu. Então, para você ascensionar, você não tem que morrer. Não é isso. Para você... Então, a frequência vibracional elevada é ascensão. Não morte e ressurreição, mas sim ascensão. Ascensão aos reinos mais elevados de consciência que todos vocês vieram aqui para mostrar. E mostre o que você é. Como sempre, meus amigos, confiem em si mesmos para passar por este processo
ilusório, contínuo, e chegar ao fim para vê-lo cair por toda parte. Então o caminho é através de nós, é através de cada um. É através de cada um de nós. É como eu falo nas lives. O caminho é nosso. Deixe o outro fazer o caminho dele. Faça o seu caminho. O castelo de cartas está caindo, pois de fato está falhando. Assim como as ondas quebram na costa, a casa da cabala ou das forças das trevas está desabando. Tá? Eu sou Jeshua e deixo vocês agora em paz, amor e unidade. Mas saiba que estou sempre com você. Sempre. Eu como a consciência crística. E a consciência crística está dentro de vocês, se vocês permitirem que ela se mostre. Tá, gente? Então depende de cada um de nós. Isso é a mensagem que ele trouxe há 2000 anos atrás. E está trazendo agora de novo. Porque agora nós estamos prontos para saber a verdade. É tirar a verdade por debaixo do tapete, trazer luz na consciência. Então, queridos, essa foi a parte 1 da nossa live. A verdade sobre Jesus. Ele não morreu na cruz. Na semana que vem, eu vou falar sobre a canalização de Jan J. Kessel, tá? O meu encontro com Sara, filha de Jesus. Tá? São partes importantes. Se eu fosse falar hoje, ia ficar muito longo, por isso eu dividi. E gratidão pela presença de todos vocês aqui, pela essa energia linda que nós formamos, por todos os nossos mentores, guias e amigos espirituais, nossos anjos da guarda, pelo Mestre Jesus querido, Jeshua, que está aqui com cada um de nós. Porque essa live foi possível pela presença dele. E ele está mais do que nunca agora conosco. Gratidão a todos vocês pela presença, pela luz, pelo amor, por estarem aqui, por se permitirem. Tá? E até semana que vem, com a segunda parte. Tem informações maravilhosas ainda para serem trazidas à luz de consciência. Tá? Em amor, eu deixo o meu amor, a minha energia e a minha luz. Gratidão a todos vocês. Beijos. Uma linda noite. Uma linda semana também. Tá bom, queridos? Até. Beijos. Gratidão.